Boa noite, Vislane. Vamos aguardar aqui a chegada de mais alunos, né, do sexto. Beleza, tá certo. Boa noite, pessoal. Fala aí de novo, Aí né? eu de volta, professor. Ô, Você professor, chegou em casa. falando sério, enquanto entra a galera, ninguém merece não, viu? Nem o professor vê o aluno duplicado e nem o aluno vê o professor não, viu? É a maratona do direito aqui, né, para você. A Ei, quinta-feira. já pensou se tivesse que sair correndo da aula do segundo para ir pro sexto assim em cima do minuto? É, O que é que vai acontecer comigo? Que a gente vai ficar sem aula agora quando voltar, mas fiquei sabendo que eu acho que é os sextos, oitavos, enfim, alguém vai voltar presencial. Ou seja, eu acabei, como diz o Gil do Vigor, me lascando, né? Porque eu vou assistir online no segundo e o resto presencial. Ou seja, para mim não resolveu nada, né? vai ser complicado isso. Vai, segue a aula, professor. Aqui, pelo que eu vi, as duas turmas vão continuar remotas, então não vai dar problema, né? Na terça-feira, pelo menos, você já está garantido aí que vai ficar só na locomoção, né? Que você foi hoje, foi de carro, chegou em casa, pô, beleza. Mas os outros dias não sei como vai ser. Mas o meu problema é que eu tenho uma no sexto pela manhã, uma no sexto à noite e uma no oitavo à noite, fora as do segundo, né? Ixi, é muita coisa. Mas vamos lá, vamos. Vai devagarzinho que vai dar certo. Muito bem, gente. Então, vamos aqui retomar nossa aula. A gente viu alguns pontos básicos na aula passada, né? Estamos aqui nas noções gerais de direito do consumidor. E aí a gente viu, basicamente, a questão das origens do direito do consumidor, origens remotas, e os fatores, né, principais aqui que geram o surgimento do direito do consumidor, Revolução Industrial, liberalismo, a sociedade de consumo em massa e também a necessidade de proteção do consumidor em razão dos vários riscos que são inerentes à produção, práticas abusivas, insuficiência da responsabilidade civil subjetiva, publicidade ilícita, vícios e acidentes de consumo, falta de informação. Tudo isso, então, acaba gerando mais à frente a necessidade de criação de normas sobre o assunto, e aí, aos poucos, vão surgindo nos países normas de direito do consumidor e depois códigos, como é o caso brasileiro. Só lembrando, né, que, antes de passar para o próximo ponto, que além dos livros que eu indiquei e tudo mais, é sempre importante ter o código do consumidor. Esse meu aqui é um 3 em 1, né, que aí ele vem o Código Civil, o Código de Processo Civil, Constituição, e vem, claro, aqui dentro também a legislação especial, né, que é o Código do Consumidor. Então, pode ser assim, em formato físico, que era ainda do antes da pandemia, né, o pré-pandemia esse aqui. Pode ser o formato virtual mesmo, né, por meio de arquivo PDF, por meio de aplicativo. Então, tem aí várias formas de obter o código do consumidor, e como ele não passa por muitas mudanças, então você pode até pegar o do ano anterior, tudo bem, não tem problema se você for adquirir o físico, né? Então, dá para, não precisa ser necessariamente de 2021, porque a legislação, você encontra a legislação específica, né, leis especiais, no site do Planalto, então hoje é fácil de ter acesso, certo? E aí as leis mais recentes eu vou também atualizando vocês aqui à medida que elas forem aparecendo. Então, retomando aqui o assunto, nas noções gerais, agora a gente vai, hoje, né, a gente vai estudar a evolução da proteção do consumidor, e aí vamos fazer um giro pelo mundo, começando pelos Estados Unidos, passando pela Europa e depois a gente chega ao Brasil. Por que vamos fazer isso? Porque é necessário entender as origens normativas, históricas, sociais do direito do consumidor, porque isso começa ali nos Estados Unidos, depois, por influência do direito norte-americano, chega à Europa, já no século XX, e
século XIX, século XX, e no finalzinho do século XX é que vai chegar aqui ao Brasil essa ideia do direito do consumidor, que vai ficar mais desenvolvida com o nosso Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Então, começando aqui a evolução do direito do consumidor, a evolução da proteção do consumidor, a gente começa pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, o movimento que vai levar ao surgimento do direito do consumidor, ele vai aparecer em consonância, né, simultaneamente, com outro movimento importantíssimo, que é o movimento sindicalista. Então, vocês já tiveram, acho que no 5º período, né, já direito do trabalho, mas a parte sindical ainda não viram. Mas, de qualquer forma, já viram alguma coisa sobre a evolução do direito do trabalho e viram que o papel dos sindicatos é fundamental ali no século XIX para a evolução dos direitos trabalhistas. E aqui, coincidentemente, uma feliz coincidência, vai surgir o direito do consumidor a partir dessas reivindicações trabalhistas. E aí, quando os sindicalistas, né, quando os trabalhadores vão mostrando à sociedade norte-americana os problemas que acontecem com a produção de determinadas mercadorias, vai surgindo a necessidade de se ter ali uma regulamentação sobre essas questões relacionadas também ao consumo. E aí aparecem direitos para os consumidores, vão aparecendo ali os primeiros direitos para nós, consumidores. Então, o direito do consumidor surge simultaneamente com o movimento sindicalista, que lutava por melhores condições de salário na segunda metade do século XIX, principalmente em relação aos frigoríficos da cidade de Chicago. Então, lá nos Estados Unidos, tudo começa nessa região de Chicago, onde havia esses frigoríficos, e começa tudo a partir dessas manifestações dos trabalhadores que queriam melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, e a partir disso eles vão mostrando as condições nas quais se produzia a carne. Então, tudo começa com a questão relacionada à carne. E aí, quando eles vão mostrando à sociedade de Chicago como era produzida a carne, como é que ela era armazenada, como é que ela era comercializada, isso começa a aparecer para a sociedade, né? Começam a aparecer os problemas de produção, armazenamento e venda dessa carne. Isso vai gerando a necessidade de que se tenha uma regulamentação, uma fiscalização relacionada também às atividades de consumo. E é aí que começa toda a história do direito do consumidor nos Estados Unidos. A cisão com o movimento trabalhista ocorre a partir da criação da National Consumer League, a NCL, em 1899. Na década de 30 do século XX, surge a Consumer Union, atualmente Consumer Reports. Então, aí você tem o passo a passo dessa história do desenvolvimento do direito do consumidor. Então, o direito do consumidor nos Estados Unidos começou junto com o movimento trabalhista, certo? Com os sindicatos. Depois, os dois seguem caminhos distintos, já que são áreas do direito distintas, né? Então, os trabalhadores conseguiram, em parte, alguns direitos. Os consumidores, por outro lado, vão conseguir ali as primeiras regulamentações que são relacionadas à carne, ao consumo de carne, produção, armazenamento. E isso vai, então, gerando, né, uma área do direito específica. Aos poucos vai se construindo, né, todo o sistema normativo que depois vai virar o direito do consumidor nos Estados Unidos. E, por outro lado, os trabalhadores seguem o seu caminho ali com a busca pelos seus direitos específicos. Então, essa cisão do movimento trabalhista com o movimento consumerista acontece ali no finalzinho do século XIX, 1899, com a criação da Liga Nacional de Consumidores, a National Consumer League, que é a sigla NCL. Até hoje ainda se vê essa sigla lá, mas mais com uma visão histórica, né? Porque hoje temos outros institutos que são ali ligados à defesa do direito do consumidor. Então, na década de 30, já no século XX, vai surgir a União de Consumidores, né, a Consumer Union, e hoje chamada de Consumer Reports. Ela serve, por exemplo, de base para alguns institutos, como o caso do Brasil, né, que a gente tem o IDEC, o Instituto de Direito do Consumidor. O IDEC ele se espelha muito na Consumer Reports, porque eles têm uma revista, eles têm um sistema de investigação e de comprovação da qualidade dos produtos, porque lá nos Estados Unidos não tem o Inmetro, né, um Instituto de Metrologia Nacional e tal, como é aqui no Brasil, que tem um instituto governamental que responde por isso.
inclusive, que ficou muito famoso aqui naquelas reportagens do Fantástico, né, de controle de qualidade dos produtos, de diversos produtos. Lá nos Estados Unidos não tem esse instituto nacional, governamental. Então, é essa entidade, a Consumer Reports, que ela tem uma revista periódica e nessa revista ela vai publicando os resultados das suas pesquisas. Então, ela recebe alguns financiamentos, né, de outras entidades da sociedade civil, justamente para fazer esse trabalho de investigação e de testes mesmo dos produtos, testes de qualidade, para saber se os produtos oferecidos lá no mercado norte-americano estão de acordo com as normas e com os costumes regulamentares. Certo? Então, nos Estados Unidos, a entidade mais forte hoje do direito do consumidor, né, a entidade mais forte que protege os consumidores, essa última é a Consumer Reports. Se bem que a União de Consumidores, né, a Consumer Union, que é a mais antiga, ela continua existindo, mas ela hoje não tem a mesma força que a Consumer Reports. Em relação a práticas e condutas governamentais, políticas públicas, leis, aí temos outros pontos, né, relacionados à evolução nos Estados Unidos. No início do século XX, lá nos Estados Unidos, a alta da inflação, problemas éticos com medicamentos e denúncias das condições da indústria da carne fizeram o Congresso americano aprovar já no ano de 1906 a regulamentação nacional para a indústria de carne, por meio do Ato de Inspeção de Carne, que é o Meat Inspection Act, e a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, que seria a lei, né, de drogas, medicamentos e comida pura, que é a Pure Food and Drug Act. Então, você tem aí, a nível nacional, essa regulamentação. Aquela que eu falei agora há pouco, de Chicago e tal, ali foi uma regulamentação local, né? Então, os trabalhadores conseguiram lá seus direitos naquela região específica do país, mas não havia uma regulamentação nacional. Então, o Congresso americano aprovou, no começo do século XX, para todo o território norte-americano, essas duas leis. Uma relacionada à questão da carne, né, que historicamente foi aí, como eu falei agora, o fator que desencadeou o início do direito do consumidor lá nos Estados Unidos, mas no início do século XX, outro problema aparecia, né, e acabou gerando uma crise ética, social e jurídica, que foi a questão de medicamentos adulterados, medicamentos falsificados. Então, isso aparece nessa segunda lei, né, que é a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros. Então, não só a questão relativa à carne, essa segunda lei era uma lei mais geral para todos os tipos de alimentos que fossem comercializados. Então, já no começo do século XX, havia uma legislação nacional para controlar e fiscalizar, regulamentar essas áreas do direito do consumidor. Então, já eram leis especificamente consumeristas. Já em 1914, ainda no começo do século XX, há mais de 100 anos, portanto, foi criado o Federal Trading Commission, órgão encarregado da aplicação de leis antitruste e da proteção dos interesses do consumidor. Essa seria, traduzindo, né, de maneira livre, uma Comissão Federal de Comércio, certo? Esse é um órgão que até hoje existe nos Estados Unidos, é um órgão nacional, e ele é o encarregado justamente de fazer essa regulamentação do direito do consumidor lá no território norte-americano. E aí cabe ao Federal Trading Commission a proteção dos interesses do consumidor em geral e também a aplicação de leis que não necessariamente restringam o comércio, mas que regulamentem algumas formas de aquisição de umas empresas por outras, que aí vai entrar nessa questão das leis antitruste. Eu coloquei um asterisco aí porque a gente vai fazer uma pequena saída do assunto, certo? Porque quando se fala em antitruste, leis antitruste e tal, aí a gente vai a gente vai lembrando de alguns pontos, né, alguns institutos aqui que vão aparecendo também no direito brasileiro, né? E aí vai aparecer no Brasil uma lei específica que vai tratar de 3 institutos, ou de 2, né, que o terceiro ainda não está devidamente regulamentado. Mas quando se fala em leis antitruste, de maneira geral, quer-se dizer que existem regulamentações ou legislações que tratem de alguns institutos como o truste, o cartel e as holdings. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora, né? Vou abrir um parêntese aqui para falar desse ponto, já que eu mencionei essa expressão, leis antitruste. Isso existe lá nos Estados Unidos desde o século passado
e aqui no Brasil também tem uma lei que regulamenta isso. Então, vamos ver como é que no Brasil a gente analisa esses institutos do trust, do cartel e também as holdings. E aí eu vou apresentar a vocês nas holdings quais são as principais e vocês vão ter algumas surpresas aí, algumas não muito agradáveis, né, sobre o que seria a pseudo ou falsa concorrência que existiria no mercado hoje, no mercado consumidor. Então, vamos abrir esse parênteses. Antes disso, queria perguntar a vocês, até aqui está dando para entender direitinho, essa questão dos Estados Unidos aí, deu para entender como é que começa lá e vai evoluindo até aí o início do século XX, tudo certo até aqui? Evoluindo, professor, evoluindo. Ok. Beleza. Então, deixa eu passar aqui para esse ponto, né? Então, vamos falar um pouquinho de trust, cartel e holding. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, que vai completando já 10 anos, é a Lei 12.529 de 2011. E ela trata especificamente de dois desses três institutos, o trust e o cartel. Esses institutos, eles não necessariamente, todos eles, são proibidos. O que há aqui é a regulamentação de um, a proibição do outro e a falta de regulamentação do outro, que isso vai gerando problemas também adicionais. Isso tudo tem a ver com o direito do consumidor, porque afeta essas relações de consumo. Vocês vão ver, né, que esses três institutos eles têm mais a ver com a questão das organizações das empresas, a aquisição de uma empresa por outra e tal. Mas isso acaba afetando o mercado consumidor e acaba nos afetando como consumidores, porque isso acaba retirando nossa liberdade de escolha. E muitas vezes vai também gerar problemas quanto ao preço das mercadorias que a gente consome. Então, isso acaba gerando a necessidade de se ter regulamentações. E aqui no Brasil, a gente tem um órgão que é parecido com o Federal Trade Commission, a Comissão Federal do Comércio Norte-Americana, que é o CADE, C-A-D-E. O CADE, né, que é um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão governamental aqui, brasileiro, que responde por isso, né, por esse controle do mercado. E aí cabe a ele, em alguns momentos, em algumas situações, determinar algumas regrinhas que devem ser obedecidas pelo mercado empresarial para evitar monopólios ou situações como essas, de se configurar truste ou cartel, certo? Então, o nosso órgão aqui no Brasil, que responde como se fosse a Câmara de Comércio, ou a Comissão de Comércio, é o CADE, que a gente vai ver depois quando ele surge. Mas a função dele basicamente é essa, né? De regulamentar ali a atividade econômica no Brasil para evitar que surjam monopólios, oligopólios, ou seja, para garantir uma reserva de mercado e um mercado mais competitivo. Lembrando sempre, né, o Brasil é um país capitalista, então tem que ter isso, nessa questão de regulamentação de concorrência para garantir a livre concorrência. Porque quando você deixa o mercado solto demais, o que acaba acontecendo é a formação das chamadas holdings, que a gente vai ver que elas acabam sendo prejudiciais para a livre concorrência e para o livre mercado. Então, liberdade demais também não dá, né? Tem que ter alguma limitação aí, né? Então, vamos ver aqui os conceitos para a gente entender melhor como funciona cada um deles, para a gente ver qual deles é permitido, o que é proibido, o que é regulamentado. Então, começando pelo trust. O trust é a fusão ou união entre empresas de um mesmo ramo ou de ramos diferentes da economia para constituir uma única companhia ou uma companhia de maior porte, para criar monopólio ou oligopólios, visando diminuir a concorrência e ou frear a expansão de concorrentes menores em situação de crescimento. O trust no Brasil e nos outros países, em princípio, é legal. Não tem problema, não é proibido, tá? O que se deve fazer é obedecer às restrições impostas pela lei, que é a Lei 12.529 de 2011. Depois vocês dão uma olhada lá e veem quais são as possíveis restrições para o trust no Brasil, certo? Elas variam de país para país. Mas o trust é isso. Então, o trust é a fusão ou união entre empresas, certo? Podem ser empresas do mesmo ramo ou podem ser empresas de ramos diferentes. E aí, com essa junção das empresas, vai se formar uma companhia mais forte, com um capital mais alto, mais elevado, e que pode fazer frente para outras companhias.
Então, isso acaba gerando companhias cada vez maiores que vão concorrer com outras companhias maiores e assim por diante. Isso é feito basicamente com o objetivo de quê? De diminuir a concorrência ou então de ir adquirindo os concorrentes menores, né, para evitar que exista essa concorrência. Então, o que acaba acontecendo aqui é que você acaba percebendo, quando vai vendo os trustes, né, ocorrendo no direito, você vai acabar vendo o seguinte: tem uma empresa aérea que vai comprando outra, e forma um mercado maior. Tem uma empresa maior de supermercados, por exemplo, que vai comprando mercados menores para ampliar sua rede. E assim vai, né? Só que alguns desses negócios dão certo, outros nem tanto. A gente viu aí nos últimos anos, né, algumas empresas varejistas, vendedoras de eletrodomésticos, eletrônicos, por exemplo, que compraram um monte de empresas e depois decretaram falência. Como é que pode isso, né? Se expandiu tanto que não aguentou e faliu. Então, um negócio meio estranho, meio complicado. E, às vezes, a aquisição de uma empresa por outra pode significar o fim da concorrência, porque imagina só, você tem lá uma empresa que responde por 40% do mercado, tem outra concorrente que responde por 30%, são as duas maiores concorrentes. Aí elas resolvem se unir, juntas vão ficar com 70% do mercado, e o resto das empresas vai ficar só com 30%. Isso vai prejudicar a concorrência. E aí que entra o CAD, para poder regulamentar isso, para, por exemplo, obrigar que essa empresa, que essa nova empresa, venda uma parte dela para manter a concorrência, coisas do tipo. Isso acontece com as mais variadas áreas. Isso já aconteceu com fusão de empresas aéreas, já aconteceu com compra de empresas que fabricam, por exemplo, chocolate, e assim vai, né? Havia uma polêmica sobre a Garoto com a Nestlé, que a Nestlé queria comprar a Garoto e tal. Então, essa polêmica chegou até o CAD. A compra da TAM pela LAN, que é uma empresa chilena que virou a Latam. Então, são situações que vão aparecendo e que precisam, de vez em quando, de uma certa regulamentação para garantir a concorrência. Porque se o truste for permitido sem limites, o que você vai acabar percebendo é que vai se formar, talvez, de um mercado que teria 20, 30, 40 empresas, vão sobrar duas. Uma concorrendo com a outra e acabou. E aí, qual seria a liberdade de escolha do consumidor? Só escolher entre uma ou outra, ou não ter liberdade nenhuma de escolha, se, por exemplo, uma empresa abdicar, deixar de produzir aquele determinado bem de consumo, e aí a outra empresa vai ficar com a produção exclusiva, formando monopólio. Então, isso acaba prejudicando os consumidores. Acontece bastante com bancos, bem lembrado, né? Os bancos vão comprando uns aos outros e diminuindo a concorrência, né, que é o que acaba acontecendo aqui com os bancos com o passar do tempo, né? A gente tinha vários bancos, inclusive os bancos estaduais, né, que foram privatizados e depois foram incorporados aos bancos maiores privados, e aí os bancos privados vão fazendo essas fusões e hoje restaram poucos bancos para ter essa tal concorrência, né? E se não houvessem os bancos governamentais, como o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, seria ainda pior, né? Porque aí ficaria realmente uma situação de oligopólio entre 4 ou 5 bancos gigantes e os bancos menores sem ter acesso ali ao mercado. Então, por isso que é necessário ter uma regulamentação, e o truste é regulamentado, e vem um CAD ali para, muitas vezes, fazer ou tentar fazer essa limitação do mercado para essas empresas, certo? Então, esse é o truste. Ele é regulamentado, ele é permitido dentro de certos limites, certo? Não é proibido, ele é permitido dentro de certos limites. Os limites no Brasil estabelecidos pela Lei 12.529 de 2011. O segundo conceito é o de cartel. E esse também vocês já ouviram falar, vocês vão perceber que é mais comum do que a gente imagina. O cartel, ele corresponde ao quê? Eles são uniões ou acordos secretos feitos entre empresas concorrentes para ajustar os preços de suas mercadorias, de modo a evitar a perda de lucros em razão da disputa de mercado. O cartel, ele é proibido pela lei, tá? Ele é uma situação ali ilícita, não é permitido no Brasil. Porque acaba sendo o seguinte: as empresas vão se unir em acordos secretos para, por exemplo, manter os preços iguais, ou para maquiar uma concorrência, né? Formar ali uma falsa concorrência, em que os preços vão mudando, mas de acordo com os interesses dessas empresas associadas.
E, geralmente, a empresa que não se associa ao cartel acaba sofrendo represálias. Vai sofrer ameaças, né? Os seus proprietários vão sofrer ameaças e vão sofrer, inclusive, restrições de mercado, podendo levá-las a uma situação de insolvência, inclusive. Então, o cartel ele acaba existindo e é até mais comum do que a gente imagina. Nessa época de alta do preço dos combustíveis, fica muito claro que, né, existe, já existiu e continua existindo essa situação de cartel em alguns postos de combustível. Aqui em Maceió mesmo, isso aí é bem já difundido, né? Há anos que existem denúncias, né, de prática de cartel entre os postos de combustível. No começo, anos atrás, você percebia que todos os postos tinham o mesmo valor da gasolina, do etanol e tal. Hoje eles fazem algo meio que diferente para maquiar essa, né, para gerar uma falsa concorrência. E aí você observa, né, se você observar bem, que dependendo do dia, o posto vai estar mais barato, outro mais caro, mas sempre é o mesmo preço que vai circulando ali. Então, se a gasolina hoje aqui em Maceió está em torno de R$ 6,10, aí você vai ter postos que um dia vai estar R$ 6,10, outro R$ 5,90, outro dia R$ 6,40, mas no final das contas todos vão ter o mesmo padrão de preços. Claro que hoje eles negam que exista cartel, e aí eles argumentam isso. Tem ali a livre concorrência e cada posto coloca o preço que quer, né? Mas anos atrás ficou famoso o caso do... Já nem existe mais, né? Porque ele foi incorporado, foi um truste, né? O Macro, né? Hoje faz parte do Atacadão, que é do Grupo Carrefour. E aí o Macro, né? Quando chegou aqui, o Macro, o Extra, tentaram nos seus postos de combustível colocar valores do combustível mais baratos do que a média do mercado. E aí sofreram, né? Houve denúncias de que os gerentes sofriam lá ameaças e tudo mais e foram praticamente obrigados a manter o mesmo preço que as outras bandeiras, né, que os outros postos faziam. Então, essa prática de cartel é criminosa, né, uma prática proibida, vedada pela lei, mas é preciso, claro, como em qualquer situação ilícita, criminosa, é preciso provar que há essa situação. Então, o Ministério Público sempre está aí atuando e buscando, quando recebe as denúncias, fazer aí a devida investigação para confirmar a prática desse instituto, certo? Então, lembrando que o cartel é proibido, certo? Então, tem cartel de posto de combustível, tem cartel de empresas de medicamentos, tem cartéis que podem aparecer em qualquer área do mercado, né? Mas sempre se configuram dessa maneira. Os empresários se unem de forma secreta para combinar preços. E aí eles vão combinando a forma de veicular esses preços, né? De publicizar esses preços para a população. Mas, numa situação dessa, sempre quem sai prejudicado é o consumidor, porque não vai ter liberdade ali para poder escolher, né, o produto que realmente seja mais barato, porque não tem esse produto mais barato, já que eles já combinam, os empresários, quem é que vai ter o mais barato, quem vai ter o mais caro e o que vai haver aí de mudanças em relação a esses preços com o passar do tempo, certo? Já o terceiro instituto é o da holding. Esse instituto nem tem nome ainda no português, né? Não tem uma tradução específica para ele para o português e, consequentemente, não tem ainda uma regulamentação. E isso é uma situação que não é só do Brasil. No mundo, falta regulamentação para as holdings e elas têm crescido de maneira bastante exagerada, afetando a questão da livre concorrência nos mais variados mercados, nas mais variadas áreas de mercado. Então, vamos entender o que seriam as holdings. As holdings são conjuntos de companhias dominadas por uma organização central, responsável por administrar a maior parte ou todas as ações dessas empresas. Aí você tem, então, o que seria um trust bem maior, né? Um mega trust, porque aí as empresas vão comprando umas às outras, vão diversificando as suas áreas no mercado. Isso vai gerando, na verdade, ali uma empresa que tem vários tentáculos, né? Porque, a princípio, essa empresa, por exemplo, poderia trabalhar só com a área de comida, mas hoje ela tem tecnologia, hoje ela vende carros, hoje ela vende perfumes, hoje ela responde por redes sociais. Então, você pode ter aí uma infinidade de situações que vão ser ali oferecidas, né, de produtos, serviços, que vão ser oferecidos por uma empresa só. E o pior é que a holding ela não adota um nome só específico.
ou pode adotar um nome de fantasia e tal, mas esse nome acaba também servindo para outras áreas. Então, você acaba que vai ter nessa holding uma empresa que vai responder por diversas áreas, vai poder, inclusive, maquiar a concorrência, né? Gerando situações ali em que parece que existe concorrência, e a gente até pensa que existe, mas quando a gente vai ver, as empresas são todas do mesmo dono, então não tem concorrência nenhuma, né? Aí você vê o seguinte, por exemplo, você tem a Unilever, a Coca-Cola, a Nestlé, entre outras, que fazem parte hoje das 10 maiores holdings que dominam praticamente todas as marcas do mundo. E aí é importante mostrar a vocês isso, né? Deixa eu só sair um pouquinho aqui para poder compartilhar com vocês algumas imagens, para vocês entenderem bem como é que funcionam as holdings. Porque a gente acha, né, que nós consumidores, a gente sempre pensa isso. Existe liberdade ali para escolha. Eu entro no supermercado e eu tenho vários produtos de várias marcas ali que eu posso escolher e tal. Mas aí você começa a perceber, quando você vai entendendo o que são as holdings, que essas diferentes marcas, na verdade, são marcas de uma empresa só, ou de duas, ou no máximo três. Então, elas vão gerando uma falsa impressão de que existe concorrência, mas quando a gente vai ver, não tem concorrência nenhuma, porque todas elas são empresas do mesmo dono. Então, não tem como haver concorrência desse jeito, né? Então, deixa eu mostrar a vocês aqui alguns exemplos, alguns casos, né, que aparecem aqui. Deixa eu ver por onde vamos começar. Por essa aqui. Pronto. Aí vocês estão vendo... Aí vocês estão vendo essa primeira imagem. Essa primeira imagem mostra as mais importantes holdings do mundo, né? Elas estão aqui no centro, tá? Coca-Cola, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, né, que é a P&G, PepsiCo, essa outra sigla que não é muito famosa aqui no Brasil, a Kellogg's, Mars, Unilever e Johnson & Johnson. Essas empresas, então, fabricam de tudo um pouco, né? E aí você pensa, mas eu tenho uma concorrência aqui, mas aí você vai ver, por exemplo, você vê aqui a Coca-Cola, ela vai ter lá os refrigerantes, mas vai ter também as águas, os energéticos. Então, a parte lá das bebidas, continua havendo aí uma série de bebidas diferentes. Mas também, vocês sabem, né? Tem sandália, tem roupa, tem uma grife, né? Que responde pela Coca-Cola. Não tem nada a ver com bebida, mas tem uma grife. Nem está aqui, mas aparece também isso. Fica claro aqui no Brasil, é bem famosa. Aí você vem para a Nestlé, você acha só vende chocolate ou café, né? Porque tem um Nescafé e tal. Mas tem aqui café, tem chá. Você tem aqui outros produtos como rações para animais. Aí você tem cosméticos, porque a L'Oréal é da Nestlé. Então você tem aí roupas, aí você vai lá, Ralph Lauren, Diesel, são empresas que pertencem à Nestlé, né? Aqui as rações para animais e assim por diante. Aí você vem para Procter & Gamble, você acha que só fabrica produtos de limpeza, por exemplo, né? Mas tem aqui a batata Pringles, que é deles. Aí você tem também outras marcas aqui, Hugo Boss, Lacoste, são da Procter & Gamble. Aí você tem os produtos de limpeza, aí você tem outros produtos aqui de higiene, Gillette e tal. Pilhas, o Vic, né? Aquele produto, remédios, enfim. Você tem aí um monte de coisa que é fabricado pela Procter & Gamble. Johnson & Johnson, vocês estão aí ligados na história da Covid, até a vacina da Janssen, que é uma subsidiária da Johnson & Johnson. Então, não é só aqueles produtos como shampoo, né, e tal. Tem muito mais coisa. Aqui a Unilever, né, que é outra empresa bem diversificada, fabrica lá o sorvete, fabrica margarina, os produtos de higiene, como desodorantes, etc. Então, assim vai. Só não cachorro, mas o resto fabrica. Então, aí você tem esses produtos, né, que são fabricados por essas empresas. Depois eu vou disponibilizar para vocês essas figurinhas aí, para vocês terem acesso, né? Mas vejam, né, como é que é tudo assim, aparência de concorrência, mas não tem concorrência. Você vê aí, são produtos que estão concorrendo com a mesma empresa, então não tem concorrência na verdade, né? Outra
mostrar aqui agora, porque tem holdings brasileiras também, tal. A mais famosa delas é a JBS, né, que a gente conheceu como Friboi. E aí a JBS tem, né, empresas espalhadas pelo mundo aqui, separando por área, né, por continente. Então, na América do Norte, você tem aqui várias fábricas de produtos frigoríficos, né, que tratam lá das aves, bovinos, suínos. Aqui, Canadá, Estados Unidos e México. Deixa eu ver mais um aqui para vocês. Agora, trazendo esse outro. Aqui, a América do Sul, né, o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Aí você tem aqui, ó, Seara, Doriana, Resende, Confiança. Você acha que todas são empresas concorrentes? São todas da JBS. Não tem concorrência, né? No Mercosul, aí tem Friboi, Swift, inclusive a JBS comprou a Swift, que seria o maior frigorífico do mundo lá dos Estados Unidos, e assim vai. Então, você tem aqui essa infinidade de empresas que pertencem só a um grupo, que é o JBS. Isso aqui na América do Sul, no Mercosul, né, nos 4 países, incluindo o Brasil. Tem mais. Aí você tem aqui, na Europa, a JBS tem também participação, Reino Unido, Irlanda, França, Itália, Holanda. 3 empresas lá que também são subsidiárias da JBS na Europa. E, mais distante ainda, a gente vê que a JBS tem também várias fábricas na Austrália. Essa é a nossa maior empresa, nossa maior holding brasileira, né? Mas tem outras também. Claro que aqui não vão aparecer, mas tem Grupo Globo também, uma holding, e assim vai, né? Mostrando mais uma aqui para vocês, agora uma mais ligada à tecnologia. Aqui, o famoso, né, o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e aqui as empresas dele, né? Isso aqui foi um gráfico feito pelo jornal The Washington Post. E aqui, ó, desse lado esquerdo, estão as empresas que ele é o dono, né? Então, aqui faz parte da holding da Amazon. E aí você tem várias empresas aqui que são as empresas que são comandadas pela Amazon. Todas têm ligação com ele. E aqui os investimentos que ele tem. Inclusive, ele investe aqui no Twitter, que é uma das redes sociais mais famosas do mundo. Então, vejam que esse cidadão aqui sozinho responde por essa quantidade de empresas, principalmente essas aqui da esquerda, que são as de propriedade dele mesmo, né? São a holding Amazon. E aqui, outros 2 gráficos, né, para a gente terminar essa primeira parte aqui da aula. Deixa eu ver aqui com vocês. Primeiro aqui, ó, essa lista dos aplicativos mais baixados até agora, né, nesse ano de 2021. Você tem aí TikTok por todos aqui na esquerda, né? TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut e Google Meet. Aí você acha que são 10 empresas diferentes, todas concorrendo por esse mercado tão, né, cheio de consumidores, bilhões de consumidores. Nem sempre. Vejam só, né? Dessas 10 empresas aqui, que são as que têm mais aplicativos baixados, vamos ver de quem são os proprietários dessas empresas. Olha aí, o Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, são todos da Facebook, ou seja, são holdings do Mark Zuckerberg. E o Snapchat também faz parte, né, da holding Facebook, né? Então, aí você tem só as outras que são outras empresas, mas também são grandes conglomerados, né? Então, é a impressão de falsa concorrência. Você tem 10 aplicativos, mas desses 10, 5 são da mesma empresa. Então, não tem concorrência, né? A verdade tem que ser dita, não há concorrência. O que há aí é um monopólio, é uma holding, né, que vai dominando o mercado e passando essa falsa impressão de que você tem concorrência. Não tem coisa nenhuma, porque todos estão aí subordinados, praticamente metade, né, dos 10 mais baixados estão subordinados ao Mark Zuckerberg. Então é isso, né? Então mostrando a vocês aí como é que são as holdings. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar a primeira parte da aula, então vou para aquele intervalo básico. Me aguardem aí que já eu volto para a gente dar continuidade ao assunto, certo? Até já.